Glória a Deus. Marcos 10, 46. Eu peço para os irmãos também, quem não tem minhas redes sociais, entra lá no nosso Instagram, no nosso Facebook, nos procura lá. Eu sempre estou colocando vídeos dos milagres de curas, para onde nós vamos, as conferências, campanhas. E é importante você me apoiar, me ajudar, ir lá comentar, compartilhar, seguir, ir lá entrar no meu canal do YouTube, né? E ver os vídeos e me ajudar a divulgar, para que mais pessoas sejam alcançadas, para que haja mais investimento nesse ministério e eu possa fazer mais para Deus. Amém? Porque existem muitas pessoas precisando ouvir o Evangelho, muitas pessoas precisando conhecer a Jesus e principalmente muitas pessoas precisando ser salvas, né, irmãos? Amém? 46 diz: e depois foram para Jericó, e saindo ele de Jericó com seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava sentado junto do caminho mendigando. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e dizer-lhe: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim? E muitos que repreendiam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, parando, disse que o chamassem. Chamaram o cego, dizendo: tem bom ânimo, levanta-te, porque ele te chama. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus, falando, disse-lhe: que queres que eu te faça? O cego lhe disse: mestre, que eu tenha vista. E Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Diga para o irmão que está do seu lado: quando Deus te curar, ande pelo caminho. Porque Deus tem mais prazer de que você ande pelo caminho. Ele te cura, Ele te abençoa, Ele te visita, mas tudo para te colocar no caminho. Não tem nada que Deus não faça que não tenha o interesse de que você ande pelo caminho. Pode se assentar no nome de Jesus. Feche os seus olhos, querido Deus. Obrigado, Pai, por esse momento. Eu peço a sua graça, peço a sua misericórdia sobre nós. Em nome de Jesus, desde agora e para sempre. Abençoe, Senhor, para que possamos viver um momento especial nessa noite de cura, milagres, restauração, batismo com o Espírito Santo, renovação, pelo poder do nome de Jesus, o nosso Deus. Paira sobre nós a sua unção. Pai, amarra toda seta, todo espírito contrário, joga por terra, Senhor. Tira todo mal, Senhor, que o seu nome seja glorificado uma vez mais nesse lugar, no nome de Jesus. Amém. Igreja, eu não quero demorar. Pastor, traz um pouco de água para mim, por favor. Queria falar sobre um pouco o cego Bartimeu e queria falar de 3 aspectos interessantes do cego Bartimeu. Ou eu poderia dizer sobre as 3 visões do cego Bartimeu. A Bíblia fala que depois foram para Jericó, e saiu ele de Jericó com seus discípulos, uma grande multidão. Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava sentado junto do caminho mendigando. Então, nós vemos que Jesus estava saindo de Jericó, e esse cego, Bartimeu, é conhecido como cego de Jericó. Ele estava em Jericó. Jericó era sua morada. Jericó era onde ele mendigava por muitos anos, por muito tempo. Jericó, para que nós voltamos um pouco atrás e tenhamos um pouco de conhecimento dessa cidade, não tem quem não lembre de Jericó se não lembrar das muralhas. Quando a gente fala de Jericó, você já lembra do quê? Das muralhas de Jericó. E quando eu falo das muralhas de Jericó, você já sabe do que eu estou falando. Das muralhas que caíram ao chão. Josué, na época, era o responsável com o povo de Israel quando Jericó caiu ao chão. Mas o texto diz, irmãos, que esta Jericó, ela foi amaldiçoada. Quando Josué, junto com o seu exército, derrubou Jericó ao chão, a Bíblia diz que Josué amaldiçoou Jericó.
E ele disse: maldito seja essa terra quem reedificar novamente esses muros. Seja maldito. Quem reedificar esses muros e colocar as suas portas será amaldiçoado. Josué disse: aquele que edificar as suas muralhas perderá o seu primogênito, e aquele que colocar as suas portas perderá o seu filho mais novo. E a Bíblia vai dizer que teve um homem que reedificou Jericó. E quando ele foi reedificar Jericó e colocou os seus muros, perdeu o seu primogênito. E quando ele colocou as suas portas, perdeu o seu filho mais novo. Jericó foi uma terra amaldiçoada. Tanto que na destruição de Jericó, a ordem de Deus é que ninguém podia pegar os despojos da cidade. Geralmente quando os reis iam guerrear, eles traziam consigo os despojos dos reis, enfim. Mas de Jericó não podia pegar nada porque era uma terra amaldiçoada. Mas a Bíblia diz, aleluia, que nessa terra da qual foi amaldiçoada, nós encontramos a passagem do profeta Eliseu, quando Eliseu chegou em Jericó. Quando o profeta Eliseu chegou em Jericó, os moradores da cidade disseram assim: a terra da qual o Senhor veio é uma terra boa, mas as águas são amargas e a terra é estéril. E a Bíblia fala que o profeta Eliseu pediu para que trouxesse um prato novo e colocasse sal nesse prato. Colocou sal no prato e depois de pegar o sal, ele jogou nas mananciais das águas, esse sal, ele jogou sobre a terra, e a Bíblia diz que as águas foram saradas e a terra ficou fértil. A maldição de Jericó havia sido quebrada. Por causa de quê? Por causa de um ato profético. Deixa eu lhe dizer uma verdade. Existem causas na nossa vida que a resposta delas são espirituais. Coisas na nossa vida que às vezes nós estamos lutando. Coisas que às vezes há anos que você não consegue se resolver em certas coisas e às vezes você não sabe. Mas a resposta disso é espiritual. Nós estamos trabalhando aqui com cura e libertação. Eu vim aqui esses 3 dias justamente para fazer atos proféticos. Eu vim aqui jogar sal em terra que não dá planta, terra que não nasce, terra que não germina a semente. Eu vim aqui jogar sal nas mananciais das águas mortas, para que maldições sejam quebradas. Sabe por quê? Aconteceu já milagres aqui ontem, as pessoas que vieram aqui ontem, porque, aleluia, os organizadores desse evento entenderam que precisava ter um ato profético em uma terra que não está crescendo, em uma terra onde pessoas estão doentes, em uma terra onde pessoas estão tendo problemas. Então entenderam que precisavam fazer um ato profético, e nós temos que começar a agir com atos proféticos. Temos que começar a entender que precisamos rodear as Jericós, muralhas, para que muralhas caiam. São atos proféticos. O profeta poderia orar, né? Como eu e você ora, porque a gente às vezes pensa, fazer uma oração, Deus sabe de tudo, Deus já conhece tudo. Para que fazer isso? Para que fazer aquilo? Para que fazer investimento? Existe um investimento para isso aqui acontecer. Não existe, irmãos? Existe um investimento que foi feito, gastos que foram feitos. Eu me locomovi de outro estado para estar aqui. Isso são atos proféticos. Atos proféticos demandam sacrifício. Atos proféticos demandam passos de fé. Atos proféticos demandam ousadia. Porque se não houver em nós ousadia, passos de fé, Deus não pode agir. Porque na verdade Deus não age, Deus reage. Quem age são os nossos atos, as nossas ações, a nossa fé. Deus, o céu só se move quando a gente se move. Quando você se move, o céu se move. Se você não se mover, o céu não vai se mover. Quando eu entendi que eu precisava orar pelas pessoas, eu comecei a procurar as pessoas.
Quando eu percebi que Deus estava me usando com cura, eu comecei a procurar os doentes. Eu disse, os doentes não vão vir aqui em casa. Eu não vou ficar orando aqui no quarto e Deus vai ficar curando as pessoas lá. Eu vou ter que ir atrás dos doentes. Eu preciso fazer um investimento no meu ministério. É sacrifício, é. Às vezes, tempo que a gente tem que investir, tem. Mas se a gente está disposto a começar a ver as águas serem saradas, a terra começar a produzir, vamos ter que começar a profetizar e a agir para Deus começar a operar. Aleluia! Nessa terra amaldiçoada nós temos um cego de Jericó. E há quem diga que a sua vida não é uma vida boa, não é uma vida feliz. Ele vive debaixo de um jugo, não só de ser cego, mas além de ser mendigo. Naquela época, ser cego não era como nos dias de hoje, era muito bem pior. Naquela época, o cego tinha que mendigar, se virar. Lá ele estava na cidade de Jericó, aonde? Justamente numa cidade aonde habitava uma maldição. Como eu disse antigamente, aleluia, esta Jericó que foi amaldiçoada, e casos que às vezes não entendemos são resolvidos espiritualmente. Eu acredito, e por onde eu tenho passado, orado pelas pessoas, 80% das pessoas que eu oro enfermas, 80% é espírito de enfermidade. Muitas pessoas com a vida amarrada, muitas pessoas porque gerou ressentimentos, às vezes mágoa, às vezes briga, às vezes confusão, às vezes pecados e tantas outras coisas que geraram nela doenças e enfermidades. Jericós que precisam de uma ação do poder de Deus. Jesus entrou nessa cidade de Jericó, porque a Bíblia fala que, aleluia, ele veio para libertar os cativos. E ele entrou na cidade de Jericó porque ele veio quebrar toda a maldição. A Bíblia diz que quem peca é do diabo, mas para isso se manifestou o Filho de Deus, para desfazer as obras do diabo. Ele se manifestou para desfazer o laço, o mal, as prisões das quais as pessoas estão vivendo. E ele entrou naquela cidade, aleluia, para mudar a história daquela cidade, mudar a fama daquela cidade. Há quem dizia que Jericó era amaldiçoada, mas agora Jesus veio mudar a história daquela cidade. Ele entrou lá para mudar a história daquelas vidas. Jesus, aleluia, ele chegou aqui na sua vida, entrou na sua vida para poder mudar o seu rumo. Eu sei que todos vocês, a maioria que estão aqui nessa noite, que teve um encontro com Jesus, viveram debaixo de jugo de uma Jericó. E teve um dia um encontro com o Nazareno, que foi passando por Jericó, e a maldição na sua vida foi quebrada. As suas águas foram saradas, a sua terra se tornou fértil, você passou a dar frutos para Deus, a sua casa foi salva, a sua vida foi salva, e Deus colocou nos seus lábios um novo cântico, e abriu a torneira da misericórdia, te lavou com o seu sangue, e escreveu o seu nome no livro da vida. Aleluia! Quantos podem glorificar a Deus por isso? Aleluia! Então, esse Jericó, na verdade, quando a Bíblia fala sobre o cego de Jericó, quando a Bíblia fala sobre Bartimeu, a palavra Bartimeu não é nome, a palavra Bar é filho, Timeu, ele era filho de Timeu. Na verdade, ele é uma pessoa sem identificação, uma pessoa que estava ali, mas ninguém sabe onde ele mora, quem ele é, qual é o seu nome, onde é seu endereço, quem é seu pai, quem é sua mãe, o que eles fazem da vida, quem é a sua família. É mais um no meio do caminho. E era assim eu e você. Né, pastor? Era assim eu e você. Mas quando Jesus chega, aleluia, ele muda a nossa identidade. E não só muda a nossa identidade, como também muda o nosso DNA. Quando Jesus chega,
Ele transforma, e não importa se nessa noite ninguém sabe quem você é. Não importa se você não é conhecido. Porque eu aprendi que mais importa as nossas renúncias do que as nossas conquistas. Porque você pode ser conhecido pelo homem, mas ser desconhecido no mundo espiritual. Quando Jesus chega, ele encontra alguém que não tem nome, não tem pai, não tem mãe, não tem rumo. Rumo nem beira, como é que fala? Nem eira, nem beira. Isso é goiano ou é mineiro? Acho que é mineiro, né? Mineiro, né? Sem caminho, sem pai, sem mãe. Jesus veio colocar sobre ele uma identificação, dizendo: a partir de hoje você vai ter uma identidade. A partir de hoje você vai ter casa. A partir de hoje você vai ter, aleluia, abrigo, local. A partir de hoje eu tiro você dessa vida, porque Jesus veio quebrar a maldição de Jericó. Aleluia, e veio escrever o nome de alguém que não tinha nome no livro da vida. Esse filho de Timeu, a palavra Bartimeu no aramaico significa filho da pobreza. Olha até o significado. É alguém que nasceu para ser pobre, nasceu para sofrer, nasceu para dar tudo errado na vida dele, nasceu para andar torto, nasceu para não achar felicidade. Assim era eu e você. Como diz o ditado por aí, que pau que nasce torto morre, só se não passou pela carpintaria do filho de Jessé. Porque quem passa lá, ele conserta pau que nasce torto. Aleluia. Porque a Bíblia diz que ele quebra o arco, corta a lança, queima os carros no fogo, despedaça a ferrolho de ferro, endireita o caminho torto 11 e quebra as portas de bronze. É o nosso Deus que está aqui. Levante a mão e glorifica, bate palma para ele. Aleluia. Mas esse filho da pobreza, que não tem nada, agora tem um encontro com aquele que é dono de tudo. A primeira visão do cego Bartimeu, que eu gosto de falar, é a visão da estratégia, visão estratégica. Ele ficava num lugar onde passavam-se viajantes, porque ele sabia que dali ele podia ter o seu sustento, a sua esmola. E dali, ele ouviu falar que estava passando um, e ele ouviu. Jesus estava passando naquele lugar. Jesus passou no lugar onde estava o cego Bartimeu. A primeira visão do cego Bartimeu, e o primeiro ensino que ele tem a dar para mim e para você nessa noite: fique no lugar onde Jesus vai passar. Diga para o seu irmão: fica no lugar onde Jesus vai passar. Se você quer receber um milagre, qual é o lugar que você está? Você tem que se posicionar. Você tem que saber da onde a fonte está jorrando. Você tem que entender aonde o mover de Deus está trabalhando. Aonde a presença de Deus está agindo. Quantas pessoas foram convidadas para estar aqui? Quantas pessoas disseram: vamos lá que Deus está fazendo obras naquele lugar? Quantas pessoas já devem terem dito: aleluia, vamos lá porque Deus quer curar você, Deus quer abençoar você. Eu tenho visto, graça pela misericórdia de Deus, eu contei aqui um pouquinho dos testemunhos. Pessoas que iam ficar cegas, tirar óculos. Pessoas surdas do ouvido voltar a ouvir. Eu tenho visto os nódulos desaparecer, caroços desaparecer. Eu tenho ouvido perna crescer, braço crescer. Eu tenho ouvido paralítico levantar. Eu tenho ouvido águas de Deus jorrar. Sabe por quê? Porque nós temos que estar no lugar onde Jesus se move. E se você veio nessa noite aqui, eu quero dizer para você: fique atento, porque Jesus vai passar aqui. A presença dele vai passar aqui. E você tem que fazer o que? Se posicionar. Eis-nos aqui, meu Deus. Você tem que tomar uma posição. Você tem que ficar, aleluia, atento, alerta. Porque você tem que pegar no ar, pegar na hora em que Deus estiver começando a derramar da sua presença e do seu poder. Porque é a unção que você honra, é a unção que você recebe. A Bíblia diz assim: se você receber um profeta em nome de profeta, você receberá galardão de profeta. A Bíblia está dizendo: se você aceita o ministério do profeta, se você honra o que o profeta tem, você também receberá o que ele tem.
Quando você honra, quando você acredita na unção do homem de Deus, você recebe aquilo que está sobre ele. Aleluia! Porque você entendeu que precisa ter um investimento naquilo. Você precisa depositar a sua confiança naquilo. Não na pessoa, no homem, mas o que está sobre ele. A presença de Deus, a unção do Espírito Santo. Segunda visão que ele teve. Aleluia. Deixa eu voltar. Eu quero contar até um testemunho aqui. Eu estava lá em... nunca me lembro dessa cidade, interior de São Paulo. E eu estava num culto, eu contei até para a pastora e para o pastor lá no restaurante, né? Porque eu acho que esse cara com dó de mim, que eu fiquei igual um pinguim lá no Monte Everest. E aí disseram, vamos levar ele lá para a churrascaria, só para ver se eu perdoava. Eles estão perdoados, tá? Não guardo mágoa não. Viu, Marquinhos? E eu estava contando para eles que eu estava numa igreja e o pastor me chamou para pregar 2 dias, sábado e domingo. Fui para lá no interior de São Paulo. Preguei no sábado, Jesus abençoou, várias pessoas foram tocadas. No domingo preguei também, Jesus abençoou, algumas pessoas foram curadas. E aí na segunda-feira eu estava disposto a descansar. Eu disse, não quero pregar na segunda, também não tinha culto. Falei, quero sair da cidade, eu gosto muito de interior. E eu quero à noite ir na cidadezinha do interior. Eu quero tomar um milkshake com a esposa, com os filhos, tudo combinado. Combinei com a minha esposa, a gente alegre, agora hoje vamos descansar, que quem não sabe pregar cansa também. E aí nós estávamos lá na hora do almoço, o pastor chegou onde eu estava hospedado, e o pastor disse assim, irmão, será que o irmão poderia estar no nosso culto hoje à noite? Eu olhei para o pastor e pensei, mas logo hoje, segunda-feira, pensei, é difícil achar culto segunda-feira, mas aqui tem uns cultos segunda-feira. E o pastor disse, hoje temos culto de oração. Eu pensei, mas teve já sábado, domingo, culto, o pastor não vai fazer culto segunda-feira? Aí o pastor disse, nós vamos lá, irmão, hoje. Aí eu olhei para minha esposa e disse, vamos, ela, vamos, aquele vamos, sabe, aquele vamos de que não queria ir. E nós fomos lá, e desde sábado, irmãos, tinha uma criança sentada lá atrás, e ela era paralítica das pernas, tinha as pernas assim para trás, às vezes ela ficava com as pernas cruzadas e andava arrastando com as mãos. Você já deve ter visto alguém assim, né? Arrastando com as mãos. E desde sábado eu vi aquela criança lá atrás, e as pessoas vinham para receber oração, e eu não orei por ela, porque a mãe não trouxe ela, ninguém trouxe aquela criança, e ficou lá atrás. Sábado e domingo. Na segunda-feira eu vi aquela criança lá atrás de novo, fiquei observando. Só que eu fui segunda-feira no culto, disposto a não pregar e a não orar por ninguém. Eu queria descansar. Eu disse, vou lá só participar do culto. Aí o pastor disse, vamos ouvir o pastor Ronaldo. Canta um corinho aí. Peguei a guitarra, cantei um corinho. Deixei um versículo lá, li a palavra, agradeci a oportunidade e fui sentar. Aí o pastor chamou os enfermos, agora vem os enfermos na frente, e nós vamos orar. E eu fiquei sentado lá no canto, não queria nada. Aí o pastor chamou os enfermos e todo mundo veio na frente, ficou lá na frente. Qual o seu problema? Ah, meu problema é isso. Qual o seu problema? Meu problema é isso. E todo mundo foi falando o seu problema. E aí o pastor olhou assim de canto para mim e falou assim, irmãos, tem muita gente enferma aqui hoje, né? E eu não queria nada. Aí o pastor começou a orar e eu comecei a pensar, poxa, mas o que custa eu fazer uma oração aqui? Não custa nada. Aí eu disse, irmãos, eu quero aproveitar que eu estou aqui, vou embora amanhã, eu gostaria de orar por vocês, gostaria de orar pelos enfermos. E comecei a orar. Nessa que orei, terminei de orar, eu falei, amém, irmãos, e virei as costas. Quando eu falei amém, virei as costas, a mulher lá atrás falou assim, amém não, falta o meu filho. E aí eu falei, traz seu filho. A criança veio arrastando com as mãos à frente. Ela chegou com os pés lisos, os pés dobrados, se dobrou na minha frente e eu olhei. Cerquilhos, o nome da cidade. Alguém conhece a cidade? Conhece, pastor Cerquilhos? Interior de São Paulo. Chegou lá na frente. Eu olhei para a criança, olhei para a igreja. O coração deu uma batida forte, não vou negar. As pernas tremeu, não vou negar. Fiquei engasgado, não vou negar. Eu disse, levante a mão, irmãos, vamos orar aqui agora.
Muitas vezes quando eu vou orar pelas pessoas, eu sinto uma unção de Deus para orar por elas. E eu percebo que Deus já está fazendo alguma coisa nelas. Tem horas que eu percebo que se a pessoa só chegar aqui, já chegou e já está curada. Aí acontece. Mas naquele dia, não estava sentindo nada. Eu não sentia nada. E aí coloquei as mãos sobre a criança, cheguei bem pertinho dela e falei assim, vou falar baixinho. E disse no ouvido dela, espírito de paralisia, sai. Aí eu olhei para a criança e disse, sentiu alguma coisa? Ele, senti. Eu falei, o que você sentiu? Ele, eu senti os meus pés. Aí eu falei, mas você não sentiu os pés? Ele disse, não. Eu falei, você fica de pé, você consegue ficar de pé? Ele, não, mãe. Eu falei, mas vamos tentar ficar agora? Ele disse, vamos. E quando eu peguei nas mãos dele, ele começou a levantar com as pernas todas tortas e começou a andar na igreja. Aleluia, glória a Deus. Louve o nome de Jesus, aleluia. Ele andou para um lado, andou para o outro, e a igreja caiu na graça, caiu na glória. A mãe começou a chorar. Eu disse, Deus, o que aconteceu? E Deus me fez entender, você não estava tão animado, não tinha nem tanta fé, mas tinha alguém que tinha fé. Alguém que acreditou nessa unção, alguém que creu na palavra que você pregou, alguém que sugou essa unção, alguém que honrou essa palavra, esse ministério, alguém que disse, eu creio no que ele está falando, eu creio na palavra que ele prega, e eu vou receber o meu milagre, o meu filho vai sair daqui hoje curado, aleluia. Eu cheguei na mãe do menino e ela disse assim, pastor, não sei o que aconteceu, sábado e domingo eu não senti, mas hoje eu senti alguém falando comigo, ele precisa orar pelo seu filho hoje. Ela disse, eu senti que alguma coisa ia acontecer. Qual é a expectativa que você tem quando chega num lugar desse? Qual é a expectativa que você tem quando vem para esse lugar, para a igreja, sentar nesses bancos, ouvir mais um hino, sair para casa do mesmo jeito? Ou você veio com uma expectativa, aleluia, que algo pode acontecer na sua vida, algo pode ser mudado, que as suas águas podem ser saradas, que a sua família pode ser salva, que aleluia, que o seu filho possa ser liberto, que Deus possa entrar no seu casamento, que Deus possa começar a abrir portas que estão fechadas, que Deus comece a quebrar agora maldições, porque Jesus está passando aqui. A Jericó vai ser visitada nessa noite pelo poder de Deus. Quem crê, levante a mão e dá glória, bate palmas se você crê. Jesus vai passar na sua Jericó. Oh! Diga para duas pessoas, Jesus está passando na sua Jericó. Fala para ele. Diga para ele, se posicione. Diga para ele, se posicione. Não fica com cara de incrédulo, com coração gelado, parecendo uma geladeira. Ontem eu preguei aqui que tem gente que está na igreja, irmão, que parece a Polícia Federal do Iraque. Parece que foi batizado no pote de vinagre. Aleluia, não dá glória a Deus, não entende o que é cultuar, o que é se alegrar, o que é honrar. A Bíblia diz que Deus não é Deus de mortos, é Deus de vivos. Eu não estou num velório, isso aqui não é velório. Eu estou num lugar onde o Deus vivo se manifesta, e o céu é o nosso limite nessa noite. Você vai sair daqui hoje saltando e voando na presença do Espírito. Levante a mão e comece a glorificar, porque Deus está nesse lugar. Seja estratégico para aquilo que você precisa. Quem quer dá um jeito, quem não quer inventa desculpas. Mas você não pode aceitar a viver de um jeito, sabendo que você tem um Deus que pode fazer grandes coisas. O diabo põe doença, pois se o diabo põe doença, maior é Deus para curar as doenças. O diabo derruba, mas maior é Deus para levantar quem está caído. O diabo fecha a porta, fecha, mas maior é o nosso Deus que abre porta onde não tem porta. E outra coisa, a diferença de Deus e do diabo é essa: o diabo consegue derrubar e Deus levanta, mas quem Deus levanta, quero ver quem derruba. Se Deus abençoa, quero ver quem amaldiçoa. Se
Deus, aleluia, abre porta, eu quero ver quem fecha. Se Deus disse eu vou fazer você crescer, eu quero ver quem vai parar você. Se Deus escolheu você para avançar, eu quero ver quem vai travar o seu caminho. Maior é o nosso Deus, maior é o nosso Pai. Levante o nome da glória. Aleluia. Mas nós estamos com um problema que estamos diminuindo o poder de Deus. Nós estamos dizendo para Deus o tamanho dos nossos problemas e temos que entender que os nossos problemas precisam ouvir o tamanho do nosso Deus. A visão é essa: fique no lugar onde Jesus vai passar. Zaqueu correu e disse: ele vai passar aqui. Correu e subiu e disse: vou esperar porque eu sei que ele vai passar aqui. Uma hora ele passa aqui. Pode ser que você esperou ontem e não passou. Pode ser que você veio hoje, ele vai passar. Mas pode ser que talvez hoje na sua vida ele não passe, mas amanhã ele passa. Talvez alguém encontre ele hoje, talvez alguém encontre ele amanhã, talvez encontre durante a semana. Tem gente, eu conheço testemunhos de pessoas que foi curada indo para casa. Indo para casa. A minha irmã foi curada de nódulos cancerosos no seio quando chegou em casa. Deus estava curando todo mundo e não curou ela. Quando ela deitou na cama, o Espírito Santo falou assim para ela: procure um nódulo. Ela foi procurar, sumiu. Aleluia. Mas fique atento, porque o culto não acaba quando eu digo amém. O culto acaba quando você vai dormir, porque daqui até lá Deus pode fazer muitas coisas ainda. Eu já sinto a presença dele aqui. Ele já está passando aqui. Se você está sentindo ele aí, comece a adorar, comece a glorificar. Levante as suas mãos por alguns segundos aí e vamos transformar esse ambiente aqui. Vamos mudar esse lugar aqui. Aleluia. Vamos transformar esse lugar em um ambiente de glória, um ambiente de unção. Porque Deus vai derramar uma unção sobre esse lugar. Deus está correndo para o final já para nós orarmos. Aleluia. Mas a segunda visão dele é a visão de oportunidade. Existem oportunidades na nossa vida que elas vão acontecer uma única vez e nunca mais. Hoje é uma oportunidade para você que precisa ter um encontro com Deus. Hoje é uma oportunidade para você que precisa de um milagre de Deus. Hoje é uma oportunidade para você que precisa pedir algo para Deus. Ele disse: eu preciso agarrar essa oportunidade. A terceira visão para nós encerrarmos é a visão espiritual. Porque quando ele ouviu que Jesus estava passando, ele ouviu. Ele era cego, mas ouvia. Ele era cego, mas ouvia. E quando ele ouviu que Jesus estava passando, ele disse: que passa, que passa. Ele sabia que aquele barulho não era o mesmo barulho dos outros que ele ouvia. Não era barulho de carros, de exércitos. Porque quem anda com Jesus faz um barulho diferente. Você conhece quem é crente pelo barulho que ele faz. Ele ouviu um barulho de pessoas louvando, adorando. Ele disse: esse barulho é diferente. Esse barulho é barulho de festa. Esse barulho é barulho, aleluia, de milagres. Eu já posso ouvir barulhos nessa noite de anjos começando a guerrear causas aqui nessa noite. O Senhor dos exércitos pelejando a sua batalha, a sua guerra. A queda do inimigo será iminente nesse lugar, nessa noite. E ele começou a ouvir. Quando ele começou a ouvir aquele barulho, ele disse: o que passa, que passa? E alguém disse: Jesus ou Nazareno. Porque ele tem a visão espiritual, porque ele não viu o Nazareno. Porque quem disse está passando o Nazareno, disse está passando o filho de José. Porque quando eu falo de Nazareno, eu falo do terreno. Quando eu falo de Nazareno, eu falo do filho de Maria. Eu falo, aleluia, do filho de José. Mas o cego, ele não, aleluia, enxergou o que o outro estava enxergando. O cego teve uma visão espiritual. Quando ele ouviu o Nazareno, ele levantou a voz e gritou: filho de Davi, tem compaixão de mim. Oh, aleluia! Ele não viu o terreno. Ele falou filho de Davi. Ele viu a genealogia de Jessé. Ele viu a pedra viva, a pedra da esquina. Ele viu o maná que caiu do céu. Viu a rocha ferida. Ele viu o El Shaddai, o Adonai. Ele viu o lírio dos vales, a rosa de Saron.
Aleluia, ele viu o Messias e na visão espiritual ele gritou: tem misericórdia de mim. E alguém gritou e aleluia, disse para ele: homem, cala-te. Mas Jesus, quando percebeu, mandou chamá-lo. E quando Jesus mandou chamá-lo, alguém disse: o mestre lhe chama. O que ele fez? Olha o que o texto diz: lançou a capa sobre si e foi ter com Jesus. Sabe por que porque ele teve a visão espiritual? Porque ele entendeu que não precisava mais daquela capa. Sabe o que aconteceu em Jericó? Jericó foi amaldiçoada, sim ou não? E o que aconteceu? Ninguém podia pegar os despojos. Quem pegou um despojo e foi amaldiçoado? Acã. E o que Acã pegou? Uma capa. Ele pegou a capa sobre si e viu a maldição sobre ele. Mas o cego de Jericó entendeu que para quebrar a maldição tem que abrir mão da capa. Diga para o seu irmão: entendeu? Para ter um encontro com Jesus, diga para ele: larga a capa, abre mão da capa, renuncia a capa, porque maior é aquele que te chama nessa noite. Quem crê, levante a mão e bate palma e dá glória ao nome daquele que é. É eu entender que para mim poder alcançar a libertação, a cura, aleluia, Deus está pedindo para mim renunciar. Porque quando eu renunciar, Ele me põe no caminho e diga: agora me segue. Tem gente que não consegue andar pelo caminho, pastor, porque está preso à capa. Tem gente que não está conseguindo, às vezes levanta e cai, porque a capa é atraente. Porque a capa lhe traz fama. Porque a capa lhe traz benefício. Porque está envolvido debaixo de uma capa. Mas o Senhor veio nessa noite quebrar a maldição de Jericó e te libertar de tudo aquilo que te prende e fazer você uma nova criatura. Só quem crê, levante a mão bem alto para cima. Dá um grito para o inferno ouvir, aleluia. Vamos ficar de pé e bater palma para Jesus se você pode. Fica de pé no nome de Jesus se você pode. Nessa noite é noite de grilhões serem quebrados. Eu já sinto os grilhões sendo quebrados. É noite de você se colocar em posição. É noite de você ficar no lugar onde Jesus vai passar. É noite de largar a capa. É noite de encontrar com Jesus. É noite de entrar pelo caminho. É noite de ver que Deus veio dar um fim na maldição da sua Jericó. Esse é o lugar que Deus escolheu para sarar suas águas e restaurar a sua terra fértil. O Mestre te chama. O Mestre te chama. Jesus está chamando alguém aqui nessa noite. Jesus está chamando alguém aqui nessa noite. Se tu ouvires a voz do Senhor teu Deus, não endureçais o vosso coração. O Mestre te chama para uma nova vida. O Mestre te chama para uma vida transformada. Mas Ele está dizendo: vem, porque eu te ajudo a andar pelo caminho. É porque tem gente que fala: pastor, mas eu não consigo porque eu não tenho força. Jesus disse: vem, que eu te liberto da maldição e te coloco no caminho. Pastor, eu não consigo porque eu acho que, aleluia, eu não tenho mais forças para continuar. Eu tenho muitos problemas. E Jesus está dizendo: vem, que eu te liberto da maldição de Jericó e te firmo no caminho. Quem te firma é Jesus, não é você. Ah, não, Deus não quer super crentes. Eu não sou super crente, eu sou falho, eu erro. Mas eu fui ter um encontro com Jesus e Ele me firmou no caminho. Amém. Se você nessa noite quer receber algo do Espírito Santo de Deus, o Espírito Santo vai soprar sobre você hoje, porque o Senhor veio aqui quebrar cadeias. Ele veio sarar as águas. Ele veio te libertar de uma maldição, de uma doença, de uma enfermidade, de uma opressão. É o prazer de Deus hoje te visitar. É o prazer de Deus hoje tocar em você. Quem acredita nisso? Levante a mão. Diga: eu creio. Diga: eu quero andar no caminho.
Espírito